Vamos lá? Essa é mais uma história do tempo em que eu morava com André em Belo Horizonte. Estávamos felizes morando em nosso apartamento de 3 quartos e administrando as nossas vidas. Eu ocupava o quarto em frente ao dele e era comum a gente se dar boa noite, cada um já deitado na sua própria cama. André sempre foi o meu irmãozinho, para as mentes mais engenhosas, e o fato de eu o amar não era segredo para ninguém. Mas nem amando muito André, desde que eu me entendo por gente, dá para aguentar todas as manias e sujeiras do meu amado primo. Bom, a nossa casa, na verdade, sempre andava limpa, porque o pobre do André era obrigado a conviver com a virginiana muito exigente, mas o quarto dele era território dele, mesmo quando eu o invadia para passar uma vassoura ou um pano no chão. Essa história começa quando André tem um forte resfriado daqueles que demoram muito para sarar. Na verdade, daqueles que não saram. Já uma semana gripado e de cama, sem vontade de comer, coisa que André não para de fazer, é mesmo preocupante a situação. Eu trabalhei a semana toda e André matou serviço a semana toda. Realmente preocupante a situação. Mas nada que um chá de cebola preparado por Rose, a sua namorada, não resolvesse. Ou pelo menos era isso que eu pensei. A semana se passou e era uma segunda-feira, depois de um fim de semana com André enrolado em cobertores. Há uma semana sem tomar banho e ainda com aquela cara de quem vai morrer. Estava dormindo ainda, era mais ou menos 5h30 da manhã, quando André me chama com uma voz trêmula para acompanhá-lo até o pronto-socorro, porque ele teve febre a noite inteira, continuava com febre e não estava se sentindo bem. Eu tomei um grande susto. A sua voz estava muito estranha. Isso me fez despertar do sono mais rápido. Fiquei de pé e me arrumei em 5 minutos, e em 10 minutos já estávamos num táxi rumo ao pronto-socorro de um posto de saúde. Foi um pouco difícil acompanhá-lo para o atendimento. Não porque eu estava com sono, ou porque ainda nem amanhecera direito. Moramos juntos e sempre fomos parceiros para o que der e vier. E só tínhamos um ao outro mesmo. Mas a dificuldade estava no mau cheiro do camarada, que não tomava banho há uma semana e estava com um cheiro misto de sujeira, suor e inflamação. Eu sei que é difícil descrever cheiros, mas acreditem, este era um cheiro muito ruim. Assim que chegamos à recepção, ou pelo menos ao que deveria ser a recepção, estava cheia de pessoas aguardando o atendimento que iniciaria só a partir das 7 da manhã. Esperaríamos um bom tempo naqueles bancos junto à parede. Tratei de me ajeitar perto dele, na verdade não muito perto, e esperar que o Cascão fosse atendido. Esperei ficar mais tarde para avisar ao trabalho o que estava acontecendo, para justificar a minha ausência. E me coloquei pacientemente ao lado do André, com uma cara horrível. Foi então nesse momento que comecei a analisá-lo mais de perto. E o quadro parecia parte integrante de filme de terror, daquelas produções Zé do Caixão. Ele estava com uma cara suada, provavelmente pela febre, sem escovar os dentes, mas felizmente não falava muito, o que não significava maior sofrimento para os demais, sem pentear os cabelos, sei lá desde quando, com a roupa amassada, com um tênis sujo, ao qual ele se recusava a se desfazer e a jogar fora. Parecia um maluco. Eu pensava, esse maluco precisava ir para o Galba Veloso, Hospital Psiquiátrico de Belo Horizonte, porque quem não conhece a figura não hesitaria em interná-lo por medida de segurança. O tempo não passava e eu estava impaciente, mesmo porque André fazia uma cara de sofrimento que me irritava. Finalmente, ele recebeu uma senha para ser atendido, que me tranquilizou, já que o meu sofrimento estava prestes a acabar. Chamaram pelo seu número e lá se foi André num esforço físico tão grande que tenho certeza, se fosse uma pessoa idosa, várias pessoas viriam ampará-la. Bom, ele se dirigiu à porta onde os médicos estavam e sumiu acompanhado de uma enfermeira. O seu atendimento demorou um pouco, o que me deixou um pouco apreensiva, mas logo apareceu André com uma guia para irmos buscar os remédios. O posto prestava o atendimento e fornecia os remédios.
André se dirigiu ao balcão e recebeu alguns antibióticos e antitérmicos. Procuramos por um outro táxi e fomos para casa. No caminho, eu perguntei para André como foi e se a médica havia diagnosticado alguma coisa mais grave. Assim que ele teve a palavra, falou meio desanimado ou decepcionado, não sei precisar a expressão. Ele disse que realmente era só um resfriado mais forte, mas apenas um resfriado. Que a médica mediu sua temperatura, então pensei no mau cheiro que a pobre tinha sido obrigada a sentir e que talvez deva até ter jogado o termômetro fora depois, né? E que ela havia feito uma recomendação muito importante. Segundo ela, André, realmente foi uma gripe forte, está tudo bem, desde que você se alimente bem, se agasalhe e principalmente, desde que você tome um banho. André comentou ter ficado um pouco constrangido, porque começou a fazer as contas do último banho que tomara e que não tinha se dado conta de que fazia tanto tempo que não tomava banho. Eu ri muito e, claro, gozei muito a cara dele, dizendo que o mal dele era sujeira e que o remédio receitado foi banho. Chegamos em casa, André tomou um demorado banho quente e, acreditem se quiser, logo, poucos dias depois, sarou da gripe.